Salve, salve Venâncio, salve galera que tá sempre com a gente aqui no Chegou o Assunto. A gente tá hoje no nosso episódio número 16 da segunda temporada, já aqui nos estúdios Terra, com o apoio do Renan, do pessoal daqui, para trazer esse conteúdo para vocês. Dessa vez estou sem minha colega de sempre, a Gil, que não pôde comparecer, mas vou me esforçar para trazer muito entretenimento e alegria para vocês que sempre consomem o nosso conteúdo, certo? Então, já para iniciar essa conversa, quero colocar na rede aqui uma pessoa muito especial, muito que tem uma vibe, uma alegria que todo mundo que vê ela se alegra também. E é nessa facilidade que ela tem em alegrar as pessoas que ela criou um negócio de sucesso maravilhoso que está bombando, que a gente vai falar muito sobre isso, mas também vamos falar sobre o começo dela, lá em Palanque, fazendo algumas bobagens aí pela rua que eu tô sabendo. Mas assim, o nosso assunto chegou e o nosso assunto é a Karen Souza Corran. Aê! Acertei Corran, pessoal. Mais conhecida como Karen da Onça, né, gente? Isso aí. E aí, Karen, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pela lembrança. E é bem isso aí mesmo. O que mais me identifica, eu acho que é isso, essa alegria, essa vibe positiva, que é o que a gente tem que levar mesmo a vida assim, né? É, né? Eu admiro muito tua família, porque vocês são muito alegres. Vocês, óbvio, né? Ninguém é feliz o tempo todo, mas Sim. vocês transmitem uma leveza em tudo que vocês fazem, que eu acho massa. Por isso que a gente, tanto que todo mundo fala, né, Bavo, tu realmente não trabalha, né? Tu faz o que tu gosta e realmente, assim, isso flui naturalmente, sabe? Porque a gente gosta de fazer festa, né? Sim. Na nossa família sempre foi assim. E sempre fomos muito unidos, então isso tudo flui naturalmente. Mas vamos chegar relembrar. até lá, né, aos poucos. Me conta primeiro quem é a Karen. A Karen, eu sei que ela é natural de Santa Cruz, mas... Isso. Nasci em Santa Cruz, moramos um tempo lá, porque meu pai trabalhava em fumageira, né? Uhum. E depois a gente logo veio pra Venâncio. Uhum. Mas a família do meu pai e da minha mãe era do Palanque, né? Então, tipo, eu amava na minha infância ir pra lá. Chorava pra voltar, ficava com a minha avó durante todas as férias e quando tinha que voltar pra casa eu ia chorando o caminho todo. Então, assim, eu amava realmente... Porque lá era mais, assim, essas brincadeiras de criança mesmo, né? Tipo, tomar banho de paleta e brincar de terra, de casinha. Então, eu amava tudo isso. Era bem legal. E daí depois veio mais aqui pra cidade, Sim. Estudou aqui. Eu sei Isso. que tu foi meio que igual eu, assim, a gente rodou por todas as escolas de Exatamente. Venâncio. Eu acho que eu só não estudei no Oliveira, no Zilda, poucos, porque a maioria, tipo assim, eu passei. Na verdade, começou no pré, eu fui pro Monte. Daí eu fiz o prézinho ali. E depois eles me colocaram no colégio, na época era Aparecida, né? Sim. Só que ali eu tive um episódio de ansiedade. Eu não sei identificar certo se foi... Eu lembro que eu te disse que eu tinha medo das fresas, mas eu acho que não era bem essa questão. Eu era muito apegada com meu pai também, e ele trabalhava fora. E às vezes ele ia para Santa Cruz. Uhum. E às vezes ele viajava para Rio do Sul. Isso em função da fumageira. E daí Nossa, chorava muito e entrava em pânico. Minha irmã estudava acho que ela estava na 8ª na época. Eles tinham que chamar ela toda vez para me levar embora ou para chamar minha mãe. Eu chegava a ficar com a boca roxa de tanto que eu chorava. Então, tipo, eu tinha muita ansiedade. E eu fui na psicóloga na época e tudo mais, mas não estava muito adiantando, até que me trocaram de colégio de novo pro Monte. Uhum. E ali, não sei se foi a prof que ajudou, enfim, o que aconteceu, mas foi muito bom e deu certo. Então, eu segui ali até a 4ª, que daí eu fui pro Gaspar. Troquei de novo. Trocou de rua. Isso, só atravessei a rua. E daí do Gaspar eu fiquei até o 8º, né? E daí eu fui pra magistério. Isso eu acho que eu até não comentei contigo. Fui pra fazer magistério, acho que eu tava segundo, terceiro ano, acho que era. Isso, segundo ano. Na Aparecida de volta. Isso, de volta. E daí... O normal? Isso, era, né? isso. Na verdade era magistério, era na parte da tarde. Sim. O normal era de manhã, que era o ALAC, eu acho que na época, né? Isso aí. E daí, em função disso, eu queria... Porque sempre gostei de criança, entendeu? Tanto que eu comecei o meu trabalho, na verdade, como ajudante da minha mãe numa escolinha. Na época era o Pimpão, que é a sogra da Gi, era proprietária. E daí eu era ajudante ali. Só que nessa questão de trabalhar de tarde, de estudar de tarde, eu não conseguia trabalhar. E eu já tinha muita vontade de trabalhar para ter o meu dinheiro, para ter minhas coisinhas.
acabei desistindo do magistério. Não sei se foi se eu acertei ou não nessa escolha, né? Mas fui daí pro Cônego para me formar. Porque daí eu trabalhava, eu estudava de noite e trabalhava durante o dia. Então era essa a parte me formei no caso do ensino médio, né? E na época porque eu queria trabalhar. Então eu conseguia ter um serviço no caso o dia todo, né? E desde pequenininha tu tinha essa veia comerciante, né? Eu tô sabendo, gente, olha só a história que ela contou pra gente. Que ela ia pedir esmola lá em nos estabelecimentos aqui em Venâncio. Isso, foi. Que isso, foi muito engraçado. Essa é uma das histórias mais engraçadas, né? Porque na época eu lembro que eu morava ali pertinho, era perto do monte também. E daí tinha uma vizinha minha, que era um pouco mais velha, e ela me sugeriu porque a gente queria comprar bala, queria comprar chiclete. Daí ela disse, eu tenho uma ideia. Tu vai na tua casa, a ideia foi dela, mas eu adorei, né? E tu vai na tua casa, coloca uma roupa mais velhinha assim, e a gente vai sair pra vender olha só, propaganda pro Bifão. Na época era o restaurante, né? Sim. Que tinha na cidade, mais famoso. E a gente escreveu uns bilhetinhos, vale um almoço no Bifão. Sim. E a gente... Não era bem uma esmola, a gente vendia. Vendia um vale. Um vale, refeição. Né? Mas escrito à mão e tudo mais. E daí as pessoas nos davam o dinheiro que elas quisessem. E a gente foi passando. E eu tinha, na época, 7 anos, né? Então, tipo, eu tava brincando na vizinha pra minha mãe, né? E eu estava pela rua, andando. E aí foi indo, e até que a gente conseguiu vários, né? Um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá. A gente chegou, na época, num banco. E quando a gente entrou... o rapaz nos chamou, né? Viu 2 crianças ali, né? Sim, assim, não estaria normal, certo. Né? E eu lembro que na época meu pai era vereador. Só que daí ele nos chamou para uma salinha e perguntou: oi, como é que é o nome de vocês? Eu disse: eu sou a Karen, a filha do Nico, aquele, o Valdeni, que é vereador. Sim. Sempre fui muito, né? De falar. Comunicativa. E falando, meu pai é esse. Só um pouquinho então. Na época, ligou pro meu pai, daí ali foi descoberto. Escuta aqui, seu Vanini, tem uma menina vendendo vale. Aí o que aconteceu, né? Acabou com o nosso dinheirinho, né? Meu pai, naquela época, tipo assim, pra nos educar, que era errado, né? Pediu pra gente voltar em cada lugar que a gente tinha ido pra devolver pra cada um. E daí foi o que aconteceu. Mas foi uma história engraçada. A gente tinha arrecadado bastante, a gente vendeu bem. No mínimo curioso, né? Sim. E ali também já vê essa veia realmente... De vender, né? De vendedora que tu é, né? Porque... Depois também gostava de vender pulseira, pedra... Sim. A gente fazia... Depois a gente morou num prédio, que a gente morou durante 14 anos, eu acho. A gente fazia pulseirinha, pompom de lã. Então, tinha bastante amigas no prédio. A gente se juntava, sentava ali na frente e, para quem passasse, a gente oferecia. E isso, o que dava. Senão, ficava ali se divertindo junto, né? Confeccionando as coisas e vendia pedra colorida, o que a gente achasse, a gente estava vendendo. Pois é, tu vê, né? A nossa geração, assim, um pouquinho mais para trás, a gente sempre... Dava um jeito, né? Alguma coisa a gente se divertia, né? Sabe? Hoje eu vejo uma forma diferente, né? Das crianças se divertirem, achar outras soluções. Talvez por a gente crescer num meio que não tinha muito digital, né? A gente tinha que achar... Até eu achei legal esses dias que na turma da minha filha eles estavam com uma época, assim, de vender alguma coisa. Ela disse, mãe, o que eu posso vender? Aí ela queria vender slime, a outra vendeu figurinha. E, sabe, cada um queria... fazer alguma coisa. Até achei, tipo, parece nós no passado, né? Mas, tipo... Só que acabou que atrapalha um pouco a aula, às vezes, né? Nós fazia na época que tava fora, né? Pois é. Mas é a questão de... Na época era uma diversão também, né? Sim. Bom, tu já falou, né, do seu Valdeni, dessas histórias lá em Palanque, essas artes que fazia lá. E depois, aqui em Venâncio, como foi seguindo a tua trajetória? Daí, como eu te falei, eu comecei... Onde entra o Dairone nessa história? O Dairone é uma parte bem interessante. Dá um livro, né? Mas começando... não sei se quer que eu fale do meu serviço primeiro? Fala o que teu coração manda. Então tá. Bom, de serviço, que nem eu te falei, eu comecei como ajudante em escolinha, que eu sempre gostei de criança. Então, eu achava o máximo. Minha mãe e minha irmã trabalhavam, então, o que eu pudesse ajudar um pouquinho, eu tava lá, né? Até que depois eu mesma fui contratada no Casva. Nossa, meu primeiro salário, tipo... Tem até hoje guardado, assim, né? Acho que era 120. Eu sei que era... Eu ficava, assim, muito feliz. Mas, pra mim, assim... Era uma experiência já... Porque como na época eu tava no magistério, eu comecei ali, tipo... No primeiro meio turno, depois eu consegui, né? Turno integral. Então, foi bem legal. Foi uma experiência muito, muito gratificante. E até hoje...
Eu vejo, às vezes, as crianças e eles lembram de mim. Então, isso é muito interessante, sabe? Tipo, ter essas lembranças e saber que tu contribuiu de uma certa forma, né? Daí, a grande vontade, eu acho que de sempre de ter alguma coisa relacionada com criança e de ser mãe, sabe? De eu poder fazer o que eu fazia, às vezes, com algumas escolinhas, sabe? Tipo, ajudar a dar o primeiro passo, a começar a conversar. Então, ensinar algumas coisinhas, assim. Isso eu queria tanto poder eu participar também da minha filha, né? E como o Neto falou, a primeira professora, né, para criança ali, a gente sempre se lembra. Eu, pelo menos, me lembro da professora Neuza. Abraço, professora Neuza, querida. Sim, exatamente. Tem muitas marcantes, né? E é bom a gente saber que a gente marcou a vida daquela pessoa. Em tudo. Mesmo depois de grande, que eu trabalhei como bibliotecária uma época numa escola, hoje eu vejo, são homens feitos já, e é isso era Karen, sabe? Então, tipo, isso é bem legal, sabe? E saber que tu marcou de uma certa forma legal, porque senão não estaria com essa relação até hoje, né? Justo. Então, isso é muito, eu acho que é uma parte muito interessante. E a vida é feita de transições, né, Karen? Igual tu começou ali naquele momento como professora, daqui a pouco já estava comerciante, agora empresária. Acho que a questão é sempre se adaptar, né? Exatamente. Foi, tipo, a questão da Pompeia ali, por exemplo, eu tinha saído, eu tive uma época na CTA, comecei no controle de qualidade, mas pelo horário. Foi uma boa experiência, porque a gente dá valor para tudo. Depois, né, quando às vezes tu trabalha em alguma coisa mais pesada. Na verdade, não era nem o pesado. Eu só não gostava, porque eu sou muito ativa, eu acho que de fazer sempre a mesma coisa. Então, isso meio que me deixou... Sabe, eu fui perguntar para ele se eu não podia passar para a parte da creche, lá na CTA, e deu certo. Só que ele terminou aquela época, né, a safra, e surgiu a Pompeia aqui na cidade. E daí a Daisy Kist me chamou e disse, amiga, tem uma função lá vitrinista que eu gostava, sempre gostei muito de moda também, eu acho que tu vai se identificar. E tinha muitas pessoas inscritas, eu lembro na época, nossa, era lá no 7 a entrevista. Eu me lembro que quando a Pompeia chegou em Venâncio foi uma loucura, alvoroço, uma loucura, foi muito legal. E daí eu fui contratada e a gente foi pra Camaquã, ficar uma semana em treinamento lá, então assim, foi super diferente. E daí, desde lá, eu comecei ali no comércio, né, fiquei 12 anos no total. Nesse meio tempo fui a subgerência, né? Fiz um trainee e depois fui a gerência da loja e Mas foi também tua primeira experiência no comércio. No comércio, sim. E até como vitrinista Tudo. também, tu não tinha nenhuma especialização Não, a única coisa é que eu sempre gostei de moda, sempre gostei de coisa diferente, de me vestir diferente ou combinando. Então eu pensei, eu achei legal. Parte de decoração também, que tinha que decorar na época a vitrine, sabe? Então eu achei, vai ser legal. E deu super certo. É que tu sempre foi muito ousada, né? Isso, eu gostava de coisa diferente, sempre isso. E daí, nossa, as vitrines, tanto que tinha a época de cama, mesa e banho, eu pegava emprestado nas lojas, tanto vaso quanto pia, montava assim uma casa dentro de uma vitrine pra chamar atenção, né? Claro. E acho que porque a venda hoje em dia é isso, né? Tu tem que fazer algo diferente, né? Sempre foi, na verdade, né? Exatamente. A gente tá falando em 2000 2000 começou a Pompeia, então tipo... 2000, caramba, já estão 23 anos. Exatamente. Tenho funcionária que tá até hoje lá. Ah, é? E tem uma outra funcionária que é hoje gerente de Santa Cruz, que trabalhou comigo. E os desafios ali, me conta como era. Nossa, era uma loucura, porque eram muitos funcionários. E assim, era uma rede já consolidada, grande, mas nova na cidade, isso, né? Nós éramos a filial 38. Hoje, acho que não sei certo, né? Mas eu acho que já passa de 100. Então, é uma empresa familiar. Então, isso eu também aprendi muito. Eles são maravilhosos, realmente. Tipo, não tem, assim... como eu comentei contigo, eu não fiz faculdade, mas pra mim isso foi uma faculdade, sabe? Eu aprendi muita coisa, né? Muito. Tanto com eles, quanto com os funcionários, quanto com os clientes, com o dia a dia. Que nem hoje eu sou conhecida como a Karen da Onça, mas ainda me chamam de Karen da Pompeia na rua. Inclusive, quando eu vou lá, às vezes, na loja, tu voltou, sabe? Então, tipo, isso é legal, sabe? Então, eu realmente aprendi muito ali. Era bem desafiador, porque tinham, além dos clientes, além da venda, das metas, né? Que sempre tiveram, os funcionários, né? Então, tu sempre tem aquela questão de contratação, de cobrança, mas era muito legal. Trabalhar no comércio não é fácil. Já trabalhei também alguns anos no comércio. É desafiador, às vezes te consome muita energia, muito tempo, muita... É porque não tem, que nem assim, trabalhar até o sábado, né? Então, só tinha o domingo, né? Então, até como eu era gerente também naquela época, tipo, entrava cedo, saía tarde, o horário do almoço era rapidinho. Nessa questão que daí, quando eu engravidei, que eu fiquei naquela, tipo, ai, meu Deus, e como vai ser pra voltar, sabe? Tipo, ficar longe. Até porque eu sabia, como tinham meninas, né, que eram mães, então
É complicado, né? Tipo, essa questão de ficar longe, assim. E eu achava isso, né? E depois que eu ganhei, então, eu tive certeza. Na época, né, eu até comentei, acho, contigo. Eu tava grávida de 2 meses, eu tive que tirar apendicite. Sim, operei grávida. isso ainda, né? Foi um milagre, né? Como eu falei até com a Ju esses dias, com a Ju Asma, ela foi anestesista, ela disse, olha, a Teo foi um milagre, porque realmente, né? Grávida, operar ali. Mas ali eu fiquei um período em casa e eu pensei, nossa... Me deu uma coisinha assim, naquele período em casa, eu pensei, acho que de repente tinha que fazer alguma coisa diferente. Começou a me abrir ali, me dar uma luzinha, sabe? Uhum. E no período daí que eu fiquei de licença, foi que eu conversei com o Dairone e ele super apoiou, graças a Deus, que nem aí entra o Dairone mais uma vez, né? Tipo assim, a gente sempre foi muito unido e conversou muito e se apoiou, né? Então eles estão... Se for pra ser... Porque todo mundo pensava, tu é loucura, porque tu é gerente, tu ganha bem, tu dá uma folha de pagamento, tu vai largar pra empreender, tu não sabe se vai dar certo. É que na hora que tu tá com um filho pequeno, aí largar o emprego... Isso, todo mundo, tipo, pras pessoas será? dá uma estranheza, né? Mas eu sempre fui muito corajosa. E eu acho que assim, ó, eu acho que se tu trabalhar direitinho, se fosse hoje pra mim voltar a trabalhar lá no início, na fumageira, que seja, em qualquer lugar, eu acho que se tu fizer direitinho, eu sou dessas, eu penso isso, sabe? Tu vai conseguir, sabe? Eu acho que tu vai ser sucesso se tu se dedicar no que tu fizer bem, não tem dar errado. Focando uma energia positiva naquilo, isso aí. Eu compartilho também desse tema. E daí ele me apoiou e eu disse, falei com o pessoal da empresa, graças a Deus, como eu te falei, eles sempre foram muito legais, sabe? Foram compreensivos, entenderam, porque eu disse que eu teria que estar motivada, né? Pra vender. E se eu não tivesse motivada como eu estava antes, então eles entenderam e daí deu certo e aí conseguiram fazer minha demissão e daí eu consegui empreender numa nova etapa da vida, né? Exatamente. Então, a Karen, ela tem muitas histórias para contar pra gente, né? Eu ainda quero saber do Dairone, eu quero que ela me conte mais sobre a Teo, que eu acabei participando ali, fotografando muitos momentos de vocês no nascimento dela, enfim. Mas eu também quero convidar todo mundo a se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante que quem visualiza também se inscreva. Então, vai lá e se inscrever. Assina o sininho, que daí quando sair esse episódio da Karen, vários outros já chegam no teu celular, tu já consegue olhar na hora. Também convidamos, né, gente, as empresas aqui da cidade, nossa região, a colar a marca aqui com a gente, pro Daniel e o Renan não mandar a gente embora aqui da rádio. Mas é isso aí, tá? Espero que vocês estejam gostando. E a gente deixa mais uma vez esse convite, certo? @chegou o assunto, continua com a gente. Karen. Vamos falar do Dairone, então. Vamos falar do Dairone. Eu quero saber engraçada. Como é que começou isso tudo, me conta. Na verdade, foi assim, na época eu tinha um namorado e ele também estava ficando com uma menina. Mas a gente se conheceu num Gigante da Travessa, a primeira vez. Que a gente, na época, eu lembro que meu namorado não estava na cidade, tinha ido embora para ficar com a família dele, ele era jogador na época. Mas nós já estávamos mais afastados, não estava aquela situação e tal. E eu conheci o Dairone na festa, começamos a conversar. Daí eu falei, tô aqui só para me divertir com as minhas amigas. Eu sempre saía com as gurias, mas de boa, porque, né, nada demais, porque eu era comprometida. Uhum. Só que a gente, uma vibe boa, e daí ele me chamou para dançar e dançamos, daí parecia que foi legal, sabe? Eu pensei, esse cara ai, meu Deus do céu. Tá, enfim, daí no final da noite ele, posso te levar embora? Tá, pode. E acabou rolando um beijo. Nossa, daí eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, tá tudo errado, não é certo isso. Acabei ligando pro meu namorado, falei, disse, olha, não tá certo, eu acho que a gente tem que terminar. Só que daí ele disse, não, eu acho que tu tá num momento, de repente, sozinha, sem mim. Aí tu já vai vir pra cá final do ano, porque tava chegando o final do ano e eu ia pra lá, conhecer a família. Entendi. E eu pensei, será? Será que eu tô? Será que eu não tô? No outro dia o Dairone me ligou. E daí eu já comecei o coração a bater e eu pensei, meu Deus do céu, o que eu tô sentindo? Foi uma situação complicada, mas eu lembro que eu fui pra lá. E só que conheci e tal, ele veio embora pra morar aqui. Quando eu vi, voltei com meu ex-namorado, né? Só que quando eu vi o Dairone na primeira vez, numa festa, numa linha Hanson tocando, ele tocava na época, né, de banda. Eu ia perguntar. Meu coração bateu muito acelerado. E eu pensei, isso não tá certo. E eu pensei, tipo, alguma coisa tá errada, porque não, sabe? Que tem esse cara que ele me tira do... E daí foi tão legal, porque a nossa vibe, aquele dia a gente conversou, fluiu tão bem, que parecia que é pra ser, né? E aí eu acabei com meu namorado e disse, não dá mais, tipo, eu sinto algo diferente e não tem como continuar.
E daí nós, no primeiro final de semana que a gente se viu, ali a gente ficou e nunca mais se largou. Nunca e mais aí se largou. foi, exatamente, foi tipo história tipo bem de filme mesmo, assim. Foi lindo, sabe? Tipo, ele tinha 19 na época, eu sou 4 anos mais velha que ele. Uhum. E eu lembro que logo a gente começou porque ele ele morava em Mato Leitão, né? Então vinha quase todo dia ali pra casa. E assim foi. E super deu certo, a gente tem os pensamentos muito positivos. Que nem eu disse, tem gente que acha que os opostos se atraem, eu já acho que os afins se atraem. Porque a gente pensa muito positivo, a gente tem a vibe de tanto de empreender, de trabalhar, de ser festeiro, sabe? A gente gosta das mesmas coisas. Então, eu acho que super dá certo, eu acho que por isso, sabe? Eu acho que é a parte que mais fortalece a gente. A gente percebe que vocês têm uma parceria, uma conexão muito grande. Eu acho que era pra ser mesmo. Tanto que no dia que eu fui viajar, era final de ano, virada de ano, ele tava tocando. Eu lembro que ele me ligou, ele disse, tem certeza do que tá fazendo? Ele mandou olhar pro céu, ele disse, aquela lua, tá vendo a lua? Eu disse, pois é, eu tô vendo. Hoje eu perco a mulher da minha vida. E aquilo lá, eu pensei, ai, Jesus, ai, foi. Não, marcou, né? Que é isso? Só que daí eu fui e eu pensei, meu Deus do céu, sabe aquela dúvida? Mas eu também acho que eu não me arrependo de ter ido pra ter certeza, sabe? De hoje estar bem, entende? Então acho que foi uma experiência diferente, mas que eu acho que era pra ser, né? Tudo tá escrito. Que história linda. Verdade. E, bom, isso já fazem 19 anos, né? Exatamente. Desde daquele primeiro beijo lá isso aí. No Gigante da Travessa. Faz tempo. E apareceu no meio desse caminho a Teodora. A Teo. Aí foi a gente... Que é a tua copiazinha, né? Tem uns que acham a cara da minha irmã, e ela realmente é muito parecida, mas o estilo é muito... Não, o estilo é tu, né? Gente, muito. Às vezes elas fazem as coisas, eu olho assim, meu Deus, como tão parecida, sabe? É muito legal. E realmente, como eu te falei, ela nasceu ali logo depois que eu tinha saído da loja, né? Então, foi tudo de bom e tudo como eu queria, porque eu podia curtir cada momento, sabe? Tipo assim, eu curti muito, sabe? Foi muito legal. Até eu sempre digo assim, as mães deveriam poder ficar 1 ano com o seu filho, sabe? Pelo menos. Porque assim, ó, pra ter aquele início todo, sabe? É tão difícil, sabe? Até porque amamentar, aquela questão toda, assim, eu acho que deveria ser por lei ficar no mínimo 1 ano, sabe? Mas daí nesse meio tempo a gente teve a ideia de empreender e, né, fazer alguma coisa que eu pudesse conciliar, ficar com ela, né? E veio várias ideias na cabeça. Sempre Pois alguma coisa. Porque eu me recordo que tinha uma casa de festas antes. Tinha, do Beto. Era Brincari. Brincari? Antes, é que assim, ó, na época que eu abri o meu primeiro empreendimento foi de brinquedos, né? Sim. Então, só tinha casa de festa aqui na época, Brincari. Depois que veio a Happy Day. A Brincari era do Beto. E daí, na época que eu abri os brinquedos, eu já pensava, que legal aquilo lá, sabe? Se um dia ele quiser vender, talvez eu vou perguntar. E aquilo ficou, só que é aquela coisa, né? A lei da atração, né? Eu sou muito disso. Eu tenho minhas metas e colo coisas na parede. Então, assim, ó, eu pensava, talvez eu vou ter um dia. Só que daí a gente iniciou com brinquedos, né? Então, a gente alugava só os brinquedos. Pois é. Eu me lembro, né, nessa minha trajetória, assim, acompanhando algumas coisas da família de vocês com a Teô, eu filmei o nascimento dela. Isso aí. Nossa, verdade. É muito emocionante. Até hoje, olhar. Foi um dos primeiros. Exatamente, se eu lembro. não o primeiro. Eu acho que foi. Tu lembra que tu falou que acho que foi a primeira vez que tu filmou. E agora aqui, já passados 10 anos, eu acho que eu posso te confessar uma coisa. Eu tava morrendo de medo. E daí essa doida aqui, meu primeiro parto fotografando. Eu lembro que eu dizia pra te filmar tudo, né? Gente do céu, eu não entendia muito aquele ambiente. E daí eu pensei, cara, na hora que nascer eu vou ficar grudadinha do lado dela, eu não quero ver nada. E eu disse, filma lá na frente, né? Acontecendo tudo, essa aqui me fala, Cris, vai lá, eu quero que tu filme ela nascendo. Eu falei, Senhor, não, por favor. Imagina assim, desmaia, né? Sim. Eu peguei a câmera, parei ela no tripé, olhei pro lado e falei, Senhor, seja o que Deus quiser. E ficou lindo. Ficou. Mas é bem isso aí, sabe? Tipo, porque eu queria poder ver. Mas eu tava com o cu na mão. Eu acredito, Senhora, porque a maioria, assim, passa mal, né? Não é qualquer um que consegue ver, assim, aquilo tudo, né? Corte, sangue. Depois eu me acostumei, assim, mas tu me batizou. Que legal. Não, mas eu lembro que, tipo, eu falei pras gurias também, depois que parou a filmagem, eles diziam, gurias, tira foto de tudo que eu quero ver depois como é que é, porque sempre
tagarelando, até acho que pra não ter ansiedade, né? Eu fui ali conversando com as gurias. Mas as imagens todas ficou, tipo, o registro ficou muito legal. Pra mim foi uma experiência muito legal. Que legal. Sempre vou lembrar disso. Que bom! Foi marcante. Foi. E, bom, também me recordo que no aniversário de 1 aninho... Tu fez newborn primeiro? Isso, fiz, né? Mais eu lembro que era coisas. Bem no início ali também, que tu tava iniciando isso, com tava isso. Começando tudo, só umas loucas igual essa. Né? E ficou lindo, foi lá em casa, eu lembro. Isso. E no aniversário de 1 aninho da TO, tu fez com tema de onça. Isso, já era onça, que eu já gostava de coisa de onça. Ali começou os brinquedos. A surgir os brinquedos de onça pintada, é isso? Isso aí, eu tinha recém começado alguns brinquedos e foi as primeiras coisas que a gente adquiriu, assim, alguns brinquedos infláveis e piscina de bolinha, cama elástica. E ali começou, tipo, né, a questão de montagem e tudo mais. Eu e o Darone que montava. Então, assim, o Darone já trabalhava, né, na Consvale. E final de semana a gente que pegava, botava junto, ela ia no Bebê Conforto, no andador. Eu me lembro. A gente ia montar as festas, sabe? Aí depois que a gente contratou um ajudante, na época, assim, eu agendava por uma agenda mesmo a punho, né? Então, tipo assim, não tinha nada de sistema, então era tudo bem, assim, iniciante, né? Sim. E daí foi melhorando, graças a Deus, muito movimento. Só que nisso, as pessoas que contratavam, às vezes, chovia. Não tinha como botar brinquedo. Eu sempre era muito... Eu sempre me coloco no lugar das pessoas, né? Tanto que a gente nem cobrava na época, mesmo que tinha agendado, porque eu acho que, né, não pôde fazer festa, não é porque ela não quis, né? E muitos diziam, cara, tem que ter um espaço para botar os brinquedos, já podia alugar tudo pronto, enfim. E daí começou a abrir aquela outra, né, ideia da gente que já estava lá guardada há mais tempo e empreender um espaço. Começamos a catar algum lugar grande, porque no início a gente pensou em botar os nossos brinquedos que a gente tinha. A gente queria só um espaço para caber, que coubesse, né? Os tobogãs e tudo mais. Só que daí a gente começou a ver que, se tivesse um brinquedão, se tivesse um não sei o quê... Foi indo, se é para abrir, vamos abrir bem bonito, de verdade. Né? E daí foi que a gente abriu a Onça Casa de Festa. Que eu, inclusive, falei pra ti agora há pouco, né? Hoje o Face relembrou. Exatamente. Hoje é muito acaso. 7 anos. Eu anunciei que a gente ia abrir em abril. Eu me recordo na época ainda dos brinquedos, Karen, que poxa, o cara via, né? Tu e o Dairone, já muito esclarecido e resolvido, né, Davi? Cara, vocês realmente botavam a mão, não tinha esse negócio de manda fulano, manda ciclano. É que eu não sou, sabe, que nem eu te falei, eu acho que trabalho é trabalho, não tem essa coisa, sabe? Tem gente que às vezes pensa, tipo, ou não fala o que é, ou por ser isso, ou por ser aquilo. Eu acho que gente, onde tu trabalhar, tu tem que ser simples. E tanto que, assim, na época da Pompeia, eu lembro nitidamente. Eu nunca quis, na época, ser subgerente. Eu fazia o meu trabalho. E daí eles disseram, quer fazer um treininho? Tu tem jeito, tu é comunicativa, tu não tem preguiça, tu não faz só o teu, tu faz além. Porque eu era vitrinista, mas eu ajudava a atender, aí ajudava ali. Então, isso é interessante. Por isso que eu sempre digo, em qualquer serviço, comento sempre com as gurias lá na Onça mesmo. Tu tá ali, tu tá numa vitrine, né? Tipo, dali tu pode surgir qualquer outra oportunidade, entende? É só fazer o certo, né? Tu fazer o teu, se dedicar no que tu faz, né? Tu olhar pra ti, eu acho que é a parte mais importante. É isso aí. E tudo dá certo. Isso aí. Foca energia que vai, né? Eu também sempre gosto de citar que quando a gente trabalha, nem que seja para outra pessoa, a gente não pode trabalhar pensando... Que é só pro outro. Né? É pra ti. É pra ti, isso, cara, né? Exatamente. Exatamente, o teu pensamento... Agora a tua fala foi perfeita, porque é que nem assim ali nas gurias, né? Tipo assim, se elas trabalharem assim, pensando no que elas vão conseguir, o que elas vão construir, se tu se dedica mais, só vai dar certo. Só vai fluir coisa boa, né? Porque se tu pensar, tô trabalhando pro outro, ela tá viajando, não sei o quê, e eu tô aqui trabalhando. Aí já não vai render. Né? Porque eu acho que tu tem que pensar no teu, tipo, sem se dedicar pra ti, que vai fluir. Exatamente. E tá feliz, né? Tá satisfeito. É isso, tudo atrai coisas boas quando tu tá assim, né? É isso aí. E, bom, só com os brinquedos ficaram quanto tempo? Deu uns 2 anos, porque a Teo tá com 10, eu comecei logo depois, com um aninho, uns 2 anos, 2 anos e meio. E daí logo depois eu já... Já lançou a Onça. E, bom, né, já tinham outras casas de festa, né? Sim, tinha a Happy Day na época, isso, que era bem legal também. Eu lembro que eu me inspirei bastante neles, assim, eu achava bem legal. Mas vocês já vieram com um prédio legal, uma estrutura boa, foi o que né, eu disse. cara? Eu disse, se é pra chamar atenção, se é pra bombar, eu acho que tem que ser uma coisa legal, né? Vamos fazer uma coisa assim, tipo, que seja impactante, que o pessoal realmente venha aqui, eu gosto de fazer aqui, sabe? Eu penso sempre, como eu te falei, o que eu gostaria, sabe? A gente tem que sempre pensar também assim, né? Tipo, o que eu gostaria, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ter um ambiente. E eu achei assim, tem que ter brinquedo, tem que ter uma alimentação, uma parte de buffet muito importante. Eu acho que isso eu busquei, sabe? A gente fez várias provas na época.
Então, essa parte a gente sempre se dedicou. Eu acho que hoje em dia ainda é nosso diferencial, sabe? O buffet e o atendimento, né? Tanto que eu tenho pessoas que trabalham comigo desde o início. Então, assim, as gurias, tanto que vários clientes, assim, esse é um motivo de orgulho da gente, que as gurias já sabem as crianças pelo nome, sabe? Principalmente Sim. a minha irmã, por exemplo, que trabalha comigo também Sim, desde o início. Carla. A tia Cacá, tipo assim, sabe o nome de todo mundo. Os pais... Quem não gosta que tu trate teu filho bem, né? É o teu principal, é o teu tesouro. Nossa. Então, assim, ó, eu sempre digo, o que tu gostaria que tratasse seu filho? Hoje em dia as pessoas dizem, eu conheço a teu... Pra mim é tudo de bom, entendeu? Isso é legal. Então... Essa parte eu acho que é fundamental, as gurias ter essa equipe unida, sabe? Então a gente sempre valorizou muito o funcionário, por mais que eles são freelance, alguns, eu acho que essa parte é bem interessante, essa união da gente, sabe? É que a onça tu criou através de uma dor que tu sentia, né? Isso. Tipo, opa, iniciou com os brinquedos. Depois, poxa, e se chove, não sai a festa, vem aqui pra dentro. Isso aí. Aí, como mãe, eu quero um espaço onde eu sei que a minha filha vai estar sendo bem cuidada, Isso. que as pessoas se preocupem com ela. Seguro. E isso né? tudo vem de encontro com Exatamente. esses valores e missão que a onça tem, né? Tanto que nem eu sempre digo, a maioria ali, até que trabalha com a gente, é mãe, né? Então, tipo assim, se não é mãe, assim, boa parte a gente vê que tem um gostinho e um certo jeito com criança, sabe? Que eu acho que criança tem que ter jeito para falar, né? Então, porque existem todos os tipos de crianças, as mais calminhas, as mais ativas, enfim. Então, tem que ter um jeitinho para falar. E quem é mãe, principalmente, sabe como lidar, né? Sabe como é que é. Às vezes, assim, a criança tá lá, se sente insegura, quer ir embora, sabe conversar. Então, acho que isso tudo é muito importante. Por isso que eu te falei, o grupo que tá com a gente é ímpar, sabe? Eu acho que grande parte do nosso sucesso é devido a ele, sabe? E, bom, a família participa do negócio inteiro, né? A família tá sempre junta, né? É isso aí, é o Dairone botando a mão, tudo. é a Cacá, é o Isso aí. Xuxa. Todo mundo. O João, que é o filho da Mana, isso. né? Que eu chamo de Mon, já trabalhou ali também, agora, tipo, tá sem tempo quase. Porque também tá dedicado na empresa dele, no emprego dele, né? Mas assim, ó, o Dai numa parte, eu na venda, o Xuxa na parte da cozinha, nas compras, a minha irmã gerente, decora. Então, né, a minha prima também trabalha lá. Então, assim, que nem eu disse, isso é muito legal, sabe? A gente ter... Porque nem sempre dá certo, né? Trabalhar em família. Mas eu acho que a nossa família sempre foi muito unida em tudo. Não só em festas, mas, assim, a gente sempre se apoiou em dicas, em tudo, sabe? Tipo, opinião, sabe? O que tu acha? Faço isso, não faço, sabe? A gente sempre escutou muito uns aos outros. A gente sempre teve uma ótima relação. Eu vejo que todo mundo entende aquilo como um negócio que todo mundo tem que se envolver para dar certo para todo mundo. Isso aí, né? exatamente. Porque assim, ó, seria muito mais difícil se fosse só eu comandando e de repente eu teria que me estar lá o tempo todo, entendeu? Então, tipo assim, ó... E daí ia pro outro lado que tu queria, né? Com o empreendimento próprio, que era ter tempo pra família, né? Então, tipo assim, ó, tudo funciona, tudo anda hoje em dia, sabe? É uma rodinha, sabe? Mesmo eu viajando esses dias, aquilo funcionou, que era uma beleza, entendeu? Então, isso é interessante, sabe? Quando tá dando certo é porque tu não precisa estar lá às vezes, o tempo todo, tu sabe que vai dar certo, né, o negócio. Então, eu tô bem feliz. Que demais. E, bom, a Onça também já não é nem mais uma casa de festa só infantil. Eu sei que vocês fazem 15 anos. Agora não mais. Agora não mais. Por quê? Depois da pandemia, a gente, graças a Deus, foi um período... Na época, foi um período muito difícil, né? Ficar fechado. Sim, quero então, falar assim, sobre isso ainda também. O pessoal que tava ali, tipo, trabalhando com a gente. Então, assim, minha irmã, principalmente, que é ela e o Xuxa, a família deles dependiam, né? Da Onça. Então, foi muito complicado. Então, essa parte ali foi a que mais pesou. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu manter, né? Os fornecedores, graças a Deus, tipo assim, todos entraram em acordo com a gente conversou e tal. Todos foram muito parceiros. E a gente, depois, na volta, graças a Deus, bombou muito, entendeu? Tanto que a gente tá fazendo festas diárias. Antes era mais final de semana, às vezes quinta. Então, agora, por exemplo, nesse mês, agora de março, tem 33 festas. Meu Deus. Então, isso é muito legal. E desde a época... Por dia. Pois é, desde a época, depois da pandemia, iniciou a opção que a gente começou a... Se inspirou, na verdade, em Lajeado de Santa Cruz, que já fazia mais tempo essa questão de fazer almoço. Então, eram 2 festas por dia, almoço e à tarde. Então, essa questão de 15 anos, festa, assim, era normalmente à noite, não ia ter como a gente conciliar, né? Então, a gente pensou o quê? Vamos se dedicar mais na parte infantil, que sempre foi o nosso foco principal, né? As decorações, tudo mais, a questão porque 15 anos tem que investir em outra parte de decoração. Então, a gente resolveu focar ali até a primeira comunhão, que ainda é, né, tipo, uma parte ali de
mais infantil, não é tanto, mas já tá naquela fase. Então a gente focou mais nessa parte ali. Pois é, cara, e bom, compartilha com a gente, eu também vivi, né, a pandemia, os problemas dela com a gente que trabalha com evento, né, eu me recordo comigo, assim, quando eu vi que tava tudo isso acontecendo, era noivas me ligando, Cris, nossa, vai cancelar, vai adiar, tem semana que vem, tu tem outro dia, deu gente, que loucura, eu não sabia o que fazia. Eu imagino vocês lá também com a agenda a mesma lotada. coisa, porque eles queriam reagendar, só que sem ter a certeza que podia. E a gente também sem certeza do que ia acontecer. Aí tu marca, daí não... Sabe, era realmente um problema com a agenda. Depois também, quando eu tava meio que retornando, marcava. Depois alguém da família pegava a doença, tinha que remarcar, cancelar. Então, a gente... Foi bem complicado mesmo, porque alguns já tinham dado entrada. Eu devolvi, porque eu também achava injusto, né? Enfim... Então, foi bem tenso mesmo, sabe? Tipo assim, porque aluguel corre, né? Tipo, o teu espaço ali não tem como tu, né? Exato. Tirar as coisas de dentro pra, né? Não tem. Então, tipo, tudo isso foi bem assustador, sabe? Graças a Deus, o Dairone tinha um bom emprego e conseguiu, tipo, manter, assim... A gente conseguiu manter ali as contas em dia, como se diz, né? E os brinquedos, ainda algumas pessoas em família, em casa, ainda faziam festa, né? Daí levava brinquedo em casa. Então, também logo depois disso, a parte dos brinquedos agora é do Xuxa e da minha irmã, né? Eu passei essa parte pra eles, agora vendi a onça brinquedos é do Xuxa e da Mana, da Cacá, né? Então, ali até pra eles ter também a parte que eles pudessem ter um algo a mais, tipo, na pandemia já em si ali, né? Então, era aquela coisa, tinha que aguardar porque não tinha o que a gente fazer, né? Quando voltou também foi bem aos pouquinhos, né? Que tinha que ter... Sim, voltava. Daí, questões, distanciamento, quantidade de pessoas. Isso, lista, máscara, álcool. Então, assim, muitas vezes não queriam fazer... Tadinhas também, muito complicado. Foi muito complicado porque, assim, também uns tinham medo de fazer, né? Não errados, né? Eu, graças a Deus, não peguei até hoje. Então, tipo, mas aquele cuidado eu entendia também muito, né? Porque criança, como tu falou, eles não vão cuidar... Quando vê, estão abraçando o amiguinho, né? Então... Tem como tu controlar a criança pra não abraçar então, na festa, o amigo, pular junto. Mas, graças a Deus, tudo passou. E as crianças amam lá, né? Eu sei pelo Caetano, meu mais velho, tem festa na onça, ele... meu Deus, eu hoje fico não. muito feliz. Eu sempre comento, tipo assim, a gente realiza sonhos, né? Porque tem mães que entram em contato para fazer 1 aninho, aos 5 anos, sabe? Ou o que eu mais gosto, assim, é quando a criança quer, sabe? Tipo, ai, mãe, eu quero fazer na onça, eu quero lá, não sei o quê, porque tem isso, aquilo. Então, assim, essa parte me deixa mais feliz ainda quando eles, né, que pedem pra, sei lá. Mas, realmente, tipo assim, mães de primeira viagem, vão fazer 1 aninho, às vezes eles perguntam pra mim, é sério que eu não preciso fazer nada? Não tem que levar nada mesmo? Isso é uma parte que eles gostam muito, sabe? De tá tudo pronto. Né, cara? Tá tudo pronto, sabe? Tu só chega, aproveita a tua festa. A gente também tenta fazer o máximo com que pareça que realmente é uma festa só tua, sabe? Pra ser aquela coisa assim, nada assim muito formal, passar na mesa, tipo, essa coisa. Deixar bem à vontade, sabe? Pra te sentir em casa mesmo. E graças a Deus, que nem eu disse, às vezes na própria festa os convidados já elogiam o dono da festa, já reagendam pro próximo ano. Então, isso pra mim, que nem eu disse, eu já tenho agenda pro ano que vem. Tem gente que fez agora e já tá marcando. Então, isso eu acho que é nosso maior orgulho, sabe? Eu vejo que vocês conseguem dar uma fluidez muito boa para todos os eventos, mas daí também é uma pergunta que eu te faço. Para essa fluidez acontecer, deve ter um sistema que vocês adotam para trabalhar para isso tudo acontecer do jeito que tem que acontecer, Sim, né? eu ia dizer, tipo assim, começa que nem eu disse, na parte da venda, né? Eu já passo ali todas as informações pro Xuxa, né? Que é a parte das compras e que vai fazer as encomendas. Minha irmã na parte da decoração, cada um faz no seu ali, né? As gurias, as monitoras, né? E os guris que trabalham com a gente, tipo assim, já sabem, né? Iniciou ali, já vão um pouquinho antes, já deixam tudo organizado. Então, assim, tudo realmente flui naturalmente, sabe? Não tem mais aquela coisa que tem que fazer. Eles já sabem. Aquilo já anda, sabe? Que nem eu te falei, tipo, chega as crianças, elas já sabem pra onde ir. Elas quase já sabem que gostam de comer. Então, Sim. A minha irmã brinca, né? Que tem a torta de minhoca, né? Que tem as raspadinhas em cima. Então, eles brincam, cadê a torta de minhoca? Sabe? Então, assim, essas coisas engraçadas. A caça ao tesouro, sabe? Que foi uma brincadeira que a gente criou. Tchacacá, quando vai vir o pirata. E assim vai, sabe? Então, realmente flui naturalmente. Eu acho que é isso que é o legal, né? Nada muito engessado, assim. Porque festa é assim, né? Alegria, né? Isso aí. E a gente percebe que as crianças, elas ficam animadas ali, que elas estão sendo tratadas bem, porque eu sei pelo Caetano, ele não bebe refrigerante.
E o pessoal lá já sabe que ele não bebe refrigerante. Isso é o legal. Por isso que é o legal de ter as mesmas pessoas, sabe? Às vezes, claro que às vezes a gente contrata mais freelance porque se tem uma festa com 60 crianças, né? Sim, então aí a gente sempre bota mais monitores, até pelo cuidado com as crianças, enfim. Então, tudo é pelo bem, né, da criança. Que nem esses dias uma mãe disse, mas não pode menor de 5 sem adulto. A gente tem um porquê, sempre tem um porquê, sabe? Porque às vezes alguns dependem, às vezes até pra ir no banheiro sozinho, não tem aquela independência toda. Então, assim, não vai ter alguém específico só pra a gente monitor ficar auxiliar. Pra cada Isso, criança, não tem como, até porque os monitores cuidam mais da parte dos brinquedos, né? Então, ali sempre auxiliando, claro, mas mais ali, né? Então, a gente sempre pensa no bem-estar da criança, né? Porque é uma responsabilidade gigante, né, Karen? Tu tá ali no teu estabelecimento tendo que controlar várias crianças. Tanta criança, sabendo, né, que elas... porque muitas festas eles são sozinhos, né? Isso aí. Então, eles estão ali sozinhos, sem pai e mãe. Então, tem essas questões todas, que nem eu disse. Por isso que é legal, assim, o convívio das monitoras já e saber. Ou elas já sentem, às vezes tem uma ali que, sabe, deu uma discussãozinha entre um e outro. Ai, deu dor de barriga, quer chamar a mãe. Então, assim, tudo, sabe, tipo, aquele jeitinho de saber lidar com a criança, né? E o que tu vê o futuro da Onça Pintada? Ai, gente, eu acho que nem eu disse, a gente cada vez mais, a gente tava conversando ontem, por acaso, sobre isso, que a gente quer focar em alguma coisa, talvez, mais pro pessoal teen, que é a idade dos 10, assim, diante, tipo, a minha já, eu comecei a sentir que o ano passado, inclusive, eu fiz uma gincana no aniversário dela e todo mundo adorou. Eu fiz uma gincana, na verdade, porque ela sempre queria fazer uma gincana, porque uma época eu fiz na Pompeia e contava que tinha sido legal e ela queria. Desde ali, muitas pessoas me pediram, porque como as crianças estão numa fase dali, 10 anos, às vezes já não quer tal coisa, não quer outra, fazer algo diferente, uma gincana que envolva os brinquedos e tudo mais, que tenha um espaço para eles, né, terem um lanche legal. E a gente está tentando focar nisso. E cada vez mais, queria dizer, a gente está sempre investindo em alguma coisa diferente, algum brinquedo diferente, alguma coisa, porque as crianças, né, eles gostam de novidade. Isso então, aí. eles estão sempre, eles mesmos às vezes dão as dicas, né? Então, a gente está sempre focando nisso, né? Tipo, e continuar com esse bom atendimento, que eu acho que é o principal, né? E buscar sempre, tipo, novidades para trazer alegria para eles, né? E tu não pensa em vender um e-book, alguma coisa, como organizar uma festa em casa que seja aniversário e parecer algo cinematográfico? Pois é, sabe? Eu acompanho no Instagram as festas de vocês. Sim. Assim, caraca, cara. Mas esses dias alguém me falou, porque agora a gente fez, eu ainda montei o nome Resort lá em casa, né? A gente fez um espaço muito legal de festa, que eu disse, eu adoro receber, né? Então, esses dias um pessoal disse, Karen, como é que tu podia alugar lá na tua casa pra gente fazer festa? Ou por aí pra praia, vamos pra praia contigo. É que a gente adora fazer festa em qualquer lugar, né? E realmente, assim, a gente tem essa coisa assim, o Dai toca, né? Sim. O meu afilhado, o João, toca também. Então, se a gente se reúne no final de semana, o meu afilhado já liga, que dia hoje, hein? Tocar um violão, não sei o quê. Aí já junta a galera e fizemos a festa, né? Eu tava no casamento do irmão do Dairone e quando subiram no palco, o pessoal da banda perdeu, né? Sim. Não, deu, acabou. Não dá, né? Acabou. Mas é isso mesmo, a gente se reuniu, não tem tempo ruim, né? Que só alegria. Que maravilha. E, bom, o que tu deixa, assim, de sei lá, uma mensagem legal para as pessoas que daqui a pouco estão... pensando em mudar de rumo, de profissão, porque eu tô também nesse processo de mudança, e tu passou por isso, né? Sim. Tu teve coragem de fazer isso e hoje todo mundo vê como isso deu certo. Sim. Mas se tu pudesse falar alguma coisa pra Karen de 7, 8, 10 anos atrás, o que tu falaria? Eu acho que uma das coisas é coragem, é acreditar em si, mas claro que pesquisar antes, ver, né, tipo assim, estudar o que se é realmente viável, porque eu fiz, antes de empreender nos brinquedos, eu fiz algumas pesquisas, cheguei a pensar em ir pra fotografia. Cheguei a falar com um fotógrafo lá de Mato Leitão, como é que é o nome? O Giovanni? Isso. Falei com ele, cheguei a pensar nisso, porque eu pensei, relacionado à festa também, né, eu pensei, tipo, festa de criança, então eu estudei várias possibilidades, pensei em montar uma escolinha, um turno oposto. Então, tipo assim, várias... Mas eu queria alguma coisa relacionada com criança. Com criança. Então, eu acho que estudar, né? O que tu te identifica. Porque eu acho que o principal é isso. Que nem a gente falou antes. Tu tem que gostar do que tu faz. Não simplesmente assim, eu vou trabalhar em tal lugar porque trabalha de segunda a sexta e... Porque é fácil. Eu vou tentar ser vendedora porque eu vi que tá ganhando bem, mas tu não tem tino pra venda. Então, eu acho que tu tem que ver, principalmente, o que tu poderia se enquadrar, né? Que tu gostaria de fazer e ter coragem e se dedicar. Eu acho que dedicação, né, é primordial, porque assim, tu tem que se dedicar, sim,
mesmo eu estando em casa. Às vezes tem gente, tipo assim, trabalha de casa, mas eu tô ali direto, entendeu? No WhatsApp, eu posso às vezes estar com a Teo em casa, auxiliando coisa, mas eu respondo uma cliente aqui, respondo uma ali, vou mostrar a onça, sabe? Atendo em casa. Então, acho que dedicação e é isso. Eu acho que é o principal, assim, dedicação no que tu faz, em qualquer função que tu tiver, né? Sem olhar pra si mesmo, né? Que nem a gente falou, tipo, se fazer por ti, que eu acho que vai dar certo. Porque essa percepção do negócio como um todo, realmente, quando a gente muda de área, a gente tem que ter, né? Tem que. O evento, por exemplo, o evento ele é atrativo daqui a pouco no primeiro momento. Mas tu tem que entender que o evento vai te tirar de casa no final de semana, à noite, horários que normalmente as pessoas estão em lazer, tu tá trabalhando. E depois na edição também. Exato, né? Então, tipo assim, tu não para também. Exatamente. Então, é bem isso aí. Tu tem que estudar bem o que tu pretende, porque às vezes nem sempre tu vai trocar uma coisa, né, pra... E outra, nem sempre tu vai estar totalmente livre, disponível, né? Tu tem que ver o que realmente vai te impulsionar a ter vontade de crescer e continuar, né? Isso aí. Isso. Bom, a gente tá indo pro encerramento aqui do nosso episódio com a Karen. Acho que foi bem inspirador ouvir um pouquinho da tua história. Eu que agradeço. Karen, vocês têm uma alegria muito grande. Acho que todos nós sentimos isso aqui. O pessoal em casa tem certeza que vai dar bastante risada também com a gente. E convido o pessoal a te seguir a onça, passa os teus contatos aí, por favor, faz o merchan que tá ligado. Vamos lá, é oncapintada.va. Eu acho que é bem legal o pessoal seguir lá, porque tem, assim, a gente tenta colocar sempre um pouquinho de cada festa. Colocamos as novidades ali também. Então pode seguir lá que a gente vai continuar colocando. E acompanha a gente. Eu tenho o meu Instagram também, que é o Karen Dai TO, que a gente acaba postando ali também, né? Sim. Então segue lá, que a gente vai postando sempre as alegrias que a gente tiver pelo mundo. Isso aí. Então, gente, a gente teve aqui a Karen para falar da história dela, a história da onça pintada. Esse mês, inclusive, né, cara, eu preciso citar isso, tu tá abrindo o mês da mulher no nosso podcast aqui, que a gente vai receber só mulheres esse mês. Nossa, é me lisonjeada. Isso aí, a Karen tá abrindo o nosso mês de março. Agora, na próxima semana, a gente já retorna com a Gil aqui do meu lado e mais muitas mulheres aqui de Venâncio inspiradoras para conversar com a gente. Então, obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Karen, mais uma vez. Eu que agradeço. Deixa um beijo pra Gil também. Mando. Obrigada. Um abraço para todo mundo lá. Teo, Xuxa, Cacá, Dairone, todo mundo. Pode deixar. Sejam sempre bem-vindos. Acho que até fica aí uma de daqui a pouco fazer um episódio família e colocar todo mundo aqui. O que tu acha? Adoro, o pessoal vai adorar, com certeza. Que bagunça boa que ia ser. Ontem mesmo eu comentei, eu disse, vou lá, hoje minha irmã, e aí, não sei o que, tu vai falar tal coisa, porque assim, que eu te falei, a gente sempre troca uma ideia, né? Então assim, realmente ia fluir, ia ser bem legal. Só convidar. Aí, ó, fica a dica pra próxima. Então, tá. Gente, obrigado, até a próxima. Beijo. Beijo.